Hoje é dia 22 de agosto e nós estamos reunidos mais uma vez para celebrar o 18º encontro da série Vivendo um Curso de Amor. Hoje vamos abordar o capítulo 11 do livro. O título do capítulo é Livre-Arbítrio e Disposição. O título em inglês é Free Will and Willingness. São duas palavras relacionadas à vontade, will, né? Um é free will, que a gente no português chama de livre-arbítrio, e a outra palavra em inglês é willingness, que é uma disposição, é você estar disposto a algo, está mais do que disponível, mas uma disposição mesmo, né? Então, eu estou disposto a fazer isso, eu estou disposto a reconhecer quem realmente sou, né? Então, essa é a ideia da disposição nesse sentido. Então, como o próprio título está indicando, esse capítulo ele tem muito a ver com essa questão da nossa vontade, sabe? Do nosso desejo, do nosso anelo de nos conhecermos tal como realmente somos. E o grande empecilho para a gente se conhecer tal como realmente somos é que esse autoconhecimento, ou esse conhecimento do ser, ele não vai chegar por via do estudo. Não tem nenhum livro, não tem nenhuma pessoa que vai realmente te dizer como quem você é. E sabe por quê? Porque quem está fazendo a pergunta, quem sou? Quem está confuso, quem está na dúvida, quem tem essa incerteza sobre o ser, sobre quem somos, não é o próprio ser, é a mente pensante, a própria mente que obstruiu a visão do nosso ser. Então, como pode a mente, que fez o papel inicial de ocultar o nosso real ser, nos dar uma resposta sobre o que o ser é? Não é de interesse da mente pensante, do ser separado, de reconhecer o verdadeiro ser. Portanto, ela vai nos iludir com um jogo de busca que jamais terá fim. Ela vai nos colocar atrás de livros, atrás de gurus, atrás de métodos, de workshops, de trabalhos, de não sei o quê, de terapias, para que, no final das contas, a confusão permaneça, a dúvida persista, o medo persista. Porque dúvida sobre o nosso ser significa medo. Então, toda incerteza, toda a nossa insegurança, todo o nosso sentido de inadequação vem da falta de certeza sobre quem realmente somos. Então, nós estamos aí como se fosse numa pegada, numa pegadinha, porque ao mesmo tempo que é saudável querer nos conhecermos, não vai ser a mente pensante ou o ser separado que vai nos responder quem somos. Na verdade, o que nós precisamos fazer é abrir mão da ideia de que eu vou, por conta própria, chegar a me conhecer. Abrir mão disso. Abrir mão dessa nossa condição de sermos nosso próprio professor. E aí que vem o livre-arbítrio, o free will, essa disposição para dizer para mim mesmo: eu não sei realmente quem sou, eu estou confuso, eu perdi o caminho em algum momento. É por isso que eu tenho medo, é por isso que eu tenho raiva, é por isso que eu ainda fico sentindo que a minha vida não faz sentido. É por isso que ainda existe dentro de mim medo do dinheiro, medo do futuro, medo de que, puxa, se acontecer uma guerra, sabe? Todos esses medos, medo de perder algo ou alguém, né? Medo da morte, tudo isso só tem uma cura. E a cura é reconhecermos a verdade de quem somos. Então, repito, aí que vem o livre-arbítrio do capítulo. Nós estamos livres para abrir mão dessa busca, entendendo que, sim, iremos encontrar a resposta, mas não sozinhos, não por conta própria, mas em união e relacionamento. Fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora, estar disposto a nos reunirmos com companheiros para que juntos possamos começar a ouvir novamente essa voz
a termos esse sentimento que nos traz a memória de quem realmente somos. Porque a memória do ser, ela está aqui em nós. E existe um sentimento, um sabor de quem realmente somos guardado aí dentro. E à medida que nós, em união e relacionamento, vamos nos reunindo, pouco a pouco é como se o eco dessa voz do ser começa a retornar aos nossos ouvidos. E começamos a, a reconhecer. Eu estou sentindo de novo o sabor do amor dentro de mim. Não um amor que está vindo de fora para dentro. Não é que alguém está me amando e aí eu digo, agora sim, estou me sentindo amado. É mais do que isso, é você reconhecer que amor é quem você é e não algo que vai lhe ser dado aí por alguém, de fora para dentro. Muito interessante, então, essa ideia de livre-arbítrio nesse capítulo, porque ela é uma ideia diferente daqui a que nós estamos acostumados a pensar, né, sobre livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio aqui relaxa, abre mão dessa condição de ser seu próprio professor, permita que uma inteligência maior, que um campo de inteligência divina, coletivo, vá pouco a pouco nos trazer a memória do ser. Mas para isso também precisamos de disposição. Você tem que querer isso, tem que desejar retornar ao ser. Então, é necessário ter essa vontade, esse desejo. Eu quero sim, você diz para você, eu quero voltar à paz, eu quero voltar a viver com amor, eu quero voltar a sentir uma felicidade que não vai me escapar mais, uma felicidade que eu não preciso mais ter medo de perdê-la, porque ela está dentro de mim e ninguém vai poder tirá-la ou roubá-la de mim. É viver com essa certeza de que eu posso viver em felicidade, em plenitude, em abundância, com liberdade, e de que isso vai chegar a mim, a memória de tudo isso que eu falei, vai chegar a mim de uma forma tão natural, tão simples, se eu abrir mão dessa condição de que eu vou encontrá-la por conta própria. Eu não vou encontrar, né? Já tentamos muito. Então, abre mão dessa condição, permita que o seu livre-arbítrio seja entregue a essa inteligência maior, né? E aí o livro começa a falar de Deus, o capítulo 11 ali, né? Ele começa a falar que Deus não é esse personagem fictício, vingativo, punitivo, que está tomando nota do que você está fazendo e calculando se você é merecedor ou não de seu amor. Esse Deus não existe. Esse Deus, e a gente fala isso com muito perdão e com muito até compaixão pelos nossos antepassados que nos descreveram lendas, histórias, fábulas, contos, parábolas aí de expulsão de paraíso, e a gente acreditou nisso. Então não é também para condenar o passado ou condenar os nossos irmãos e irmãs que nos trouxeram essas alegorias, mas a gente pode chegar agora com essa paz e falar, bom, esse Deus aí é um Deus da ilusão. Ele é um Deus que foi concebido à imagem e semelhança da mente medrosa do eu separado, e não de quem Deus realmente é. Que se nós soubéssemos ou sentíssemos, ainda que fosse por um segundo, o que Deus realmente é, esse amor incondicional, irradiante como a força do sol que nos ilumina, esse calor que não escolhe para quem os seus raios serão dirigidos, ele está disponível a todos, nós abraçaríamos esse Deus e falaríamos, nossa, eu nunca quero estar mais separado de Deus. Esse é o Deus do capítulo 11. E esse é o nosso ser, que nunca esteve e não está, nem mesmo agora, separado de Deus. Bom, essa é a minha partilha de hoje, e eu vou agora convidar a Bud que comente um pouco aí sobre os seus sentimentos sobre o capítulo 11. Boa noite para todos. Eu sentindo gratidão para disposição e disponível cada um de nós encontrar esse momento e compartilhar nossa experiência. E quando o Rodrigo compartilhando, eu lembrei uma
memória quando eu nasci da Mongólia, mas nós vivemos na Mongólia e querendo conectar e compartilhar esse conhecimento de amor e, e no contexto, um livro, curso de amor. E a gente tem um converso e lendo junto. Então, e a gente gostei muito esse disponível e disposição, né? Disposição e disponibilidade, né? Mas ninguém redor da Mongólia, não muito no Ásia, aquela época. Então, Rodrigo, olhei e achou um website, um curso de amor em inglês. E tudo grupos, estudos, pessoas, e lá, Estados Unidos, Europa, e bem longe do nosso. Então, nós queremos muito essa conexão, compartilhar nossa experiência, e entrei e juntei primeira vez com online, criado um sonho, Rodrigo eu tive, não é? E um sonho, falando ao Rodrigo, você olha digitalmente, Não, então, não para procurar grupo físico lá na Ásia, mas grupos online. online, isso. E é a primeira vez que encontrou uma pessoa e nós senti essa disposição com ele. É pessoa muito calorosa, muito amigosa, amistoso. E ele pergunta, vamos encontrar, vamos bate-papo online. E, gente, primeira vez esse encontro, a gente troca nossas experiências, já está sentindo um amigo, é muito vida conjunto e conhecimento um coração para outro coração. Então, essa disposição é lidando nossa conexão todas as pessoas no mundo inteiro, em vários lugares do mundo, e pessoas só essa única chamado disposição, né? E cada encontro a gente tem uma troca, vivência muito rico e esse relacionamento também nos trouxe aqui no Brasil, em Brasil inteiro, e muita alegria conhecer cada um de vocês em nosso evento presencial, evento online, encontros nacionais. Esse aqui, para mim, simplesmente nós somos, todos nós somos carregando essa semente de disponibilização. Disposição. Disposição. É willingness, né? Obrigada. Isso aí. Não, interessante, Budi. Obrigado por você ter falado isso. É um bom exemplo. Você vê que mesmo nós estamos lá no meio da Ásia, lá na Ásia Central, em 2018, na época, né? Mesmo assim, a gente tinha tanta vontade, tanta essa disposição que ela está enfatizando aqui, de encontrar pessoas com as quais a gente pudesse compartilhar um curso de amor, que a vida nos traz esses encontros. Você entende? Como que a inteligência, assim, da vida, essa inteligência coletiva da qual nós estamos falando, da unicidade, ela nos guia, desde que você esteja disposto a ouvir essa guiança. E a guiança, conforme ela disse, começou com um sonho que eu tive. Numa época que a gente estava meio procurando ver se achava algum grupo lá pela Ásia, e eu acabei tendo um sonho que uma pessoa chegou para mim e me disse, olha, dá uma olhada em coisa digital, em coisa eletrônica, né? Foi aí que caiu a ficha, eu falei, pô, vamos olhar grupo online, né? E a gente acabou achando e teve contatos maravilhosos com pessoas na época, né? Então é isso aí, a inteligência da vida nos guiando, né? A gente tem que estar disposto, né? E aí, quando a disposição existe, as portas se abrem. Mais uma vez, gratidão, Budi. Agora vamos ouvir o Rossini agora. Boa noite a todos. Saudade de vocês, né? Esses 15 dias. Primeira vez que eu estava estudando um curso em Milagres,
Lá o Cristo já falava que você não imagina o poder que você tem. Aquilo lá, quando eu li, eu falei, não, mas eu não me sinto tão poderoso. E ele continuando, ele falava, aliás, fala, se você for lá, você vai ler isso. Ele fala assim, você tem tanto poder que você não imagina o que você criou para você mesmo. Aí a gente fala, mas será? Mas à medida que a gente vai caminhando, nós vamos percebendo mesmo, né, que nós somos criadores. Nós criamos ilusões, né, quando nós estamos alimentados pelo pensamento de separação. Então, eu sou responsável por tudo que eu vejo, né, e todas as coisas parecem me acontecer, eu as peço e recebo conforme pedi. Está lá no curso em Milagres, né? Esse é um trecho que a gente lia muito nos nossos encontros lá do SEM. O que acontece, então? Por que a gente toma essa decisão de rever esse poder, né? Primeiro, a gente tem que perceber que eu estou criando ilusões. E esse poder de criar ilusões, ele, no contexto dos nossos dois cursos, o Espírito Santo é encarregado disso, né? Ele nos mostra, olha o que você está criando, olha a consequência disso que você está criando, né? Por isso é tão importante a observação de si. Você só constata que você está sendo um criador de ilusões quando você passa a observar o produto, o fruto das suas criações, né? Para a gente começar a dar o primeiro passo nisso, tem que haver algo lá dentro de nós, no sentido de eu quero mudar, eu quero me ver de outra maneira, deve ter um caminho melhor, né? E esse questionamento, essa ânsia de que deva ter algo melhor, isso é o nosso coração que nos guia. O nosso coração, quando a gente está criando ilusões, ele não deixa de se manifestar. Só que a gente dá pouca importância a ele. Ele está nos convidando, mas a gente está passando por cima disso, né? A nossa mente pensante pensa tanto e que a gente muito pouco valoriza os nossos sentimentos que estão muito ligados ao nosso coração, né? E aí, nessa caminhada, nesse progresso, nessa sequência, quando a gente usa a mente para fazer este movimento em direção ao nosso coração, nós começamos a receber os efluxos. Esses efluxos vêm da fonte, né? Então, eu passo a ser criador com. Então, esse meu livre-arbítrio, que eu nunca perdi, que eu usei para manter as minhas ilusões, esse livre-arbítrio me passa a propiciar com que eu me torne um criador junto com Deus. A unidade me sustenta, não é? Eu passo a ser, eu vivo, e um dos apóstolos já falava isso, né? Que não sou eu quem vivo, mas é Deus, é Cristo que vive em mim. Isso aí nada mais é do que a consequência disso que eu estou falando. E a gente, nesse processo da gente sair do livre-arbítrio que eu sempre estive com ele, que criou a minha autoimagem, para eu passar para o livre-arbítrio da cocriação, isso aí é fundamental que a gente esteja com uma total honestidade conosco mesmo, porque inicialmente a gente tem muita resistência de abrir mão do que nós criamos. A gente tem muita resistência de abrir mão da autoimagem que eu criei, né? E eu vejo muitas pessoas que estão caminhando no processo, e muitas vezes eles tiram conclusões erradas. Ah, mas puxa vida, eu estou me sentindo tão mal, aquilo tudo que eu acreditava agora, eu estou perdendo isso. Mas, na realidade, a gente não perde, né? As leis de Deus não existem perdas, existem só ganhos. Às vezes, a gente não deve tirar conclusões muito apressadas sobre o que a gente está vivendo. E esse contexto de disposição ele é fundamental, sabe?
O Rodrigo falou aí sobre vontade. Isso aí eu sempre conversei isso com meus irmãos e minhas irmãs. A gente, quando está completamente inebriado pelo pensamento de separação, a única coisa preciosa que nós temos é a vontade, é a disposição. Sabe por quê? Porque a gente não sabe ainda o poder, a grandeza do amor que está em nós. A gente não sabe disso ainda, tá? Às vezes a gente olha para o outro, olha para uma criança que está ali bonitinha, olha para um bichinho, olha para uma flor. Às vezes a gente nem nota a presença delas, mas tem uma coisinha lá dentro de nós que está sempre, é como se fosse um farol, né? Está sempre ali, olha, recorra a mim. Por isso que o Cristo é enfático nisso. Aceita-me, recorra a mim, né? Mas essa disposição é fundamental. Então, não se deixem levar pela falta de disposição, pelo desânimo, tá? Isso tudo são situações que acontecem no nosso dia a dia. Mas a gente não deve cair nessa tentação. Essa é a verdadeira tentação humana. É eu abrir mão do potencial que eu tenho a favor de um potencial, entre aspas, que eu sempre cultivei, mas que não me levou a lugar nenhum. Tá bom? Então é isso que eu queria falar, e como sempre, é o amor é que nos guia, né? Nós estamos aqui, estaremos sempre. É um chamado do Cristo no sentido de amemos, amemos todos uns aos outros. O caminho é esse e sempre será. Amém. Amém, Rossini. Excelente. Gratidão pela sua partilha. Vamos convidar o Júlio. Vai lá, Sim, Júlio. deixa eu aproveitar o embalo aqui. Como diz o outro, pode vir quente que eu já estou fervendo, como diz aqui. Pois então, a primeira coisa é essa distinção entre a palavra disposição e disponibilidade, né? Disponibilidade, todos que estão aqui nessa live aqui hoje estão disponíveis, senão não estariam aqui. A disponibilidade é uma questão de tempo, de você se dedicar a alguma coisa. A disposição é diferente. A disposição envolve um passo, ela envolve uma escolha em uma direção e caminhar nessa direção. Aí vem a questão do livre-arbítrio. Uma das coisas que mais impedem a gente, da gente entender isso que o Rossini acabou de falar, que somos criadores de ilusões, é porque quando a gente está criando ilusão, a gente não sabe o que está criando. A gente acha que a gente é vítima do mundo que a gente vê. A gente que acha que a realidade está lá fora e a gente tem apenas que usar o livre-arbítrio para escolher se safar das coisas, do que a gente fica assim meio é uma luta essa vida. Porque no fundo, a gente se esquiva daquilo que a gente mesmo fez, sem saber que a gente mesmo está fazendo. Porque uma das coisas que funcionam na mente de separação é que você não se percebe sendo criador da sua realidade. Por isso que tem uma frase assim, lapidar em Um Curso de Milagres, um dos pensamentos, uma das ideias chaves é: eu não sou vítima do mundo que vejo. Ora, se eu não sou vítima, então o que que eu sou? Eu sou corresponsável. Isso tem a ver comigo. Só que isso é duro demais. É difícil demais da pessoa reconhecer isso. De que as coisas que estão na sua realidade têm a ver com ela. Ah, o que é isso? Eu não criei isso, não. Aí eu não. Não, não é você deliberadamente criou isso. São as escolhas da mente separada que geram esses produtos baseados no medo, na falta de perdão, no julgamento. Tudo isso geram vibrações criadoras que acabam criando esses monstros aí, essas coisas que às vezes a gente até nos assombra. Que a gente fica assim, meu Deus do céu, que mundo é esse? Pois é. Esse é o mundo que está nos mostrando as criações que nós tivemos. Então, enquanto a gente estiver usando essas criações na ilusão, a gente está usando o livre-arbítrio assim, direto para poder fazer essas escolhas em relação à realidade, ao que nos é dado da realidade que a gente acha. Até o momento
em que a gente começa a mudar, que é o que ele convida aqui. No parágrafo 6, aqui está escrito: a disposição, então, deve ser abordada e distinguida daquilo que acreditas que seja. Disposição e fé caminham juntas, porque você precisa de dar um passo. A disposição implica em uma ação, implica em um movimento. Verás apenas aquilo em que depositas a tua fé. Este curso pede pela tua disposição para que deposites tua fé em algo novo. Depositastes tua fé naquilo que fizeste. E enquanto isso permanecer assim, não estarás disposto a renunciar ao domínio que as ilusões têm sobre ti. Pode ser fiel a apenas um sistema de pensamento. Aquilo que você está criando na ilusão ou na união. Um é o sistema de pensamento do ser separado e se baseia na separação. O outro é o sistema de pensamento da criação e se baseia na união. Agora, um detalhe. Quando a gente começa a criar a partir dessa união, por isso que se chama cocriação, porque a criação da mente separada, ela não é cocriação, ela é criação sozinha. É cada um fazendo a sua torre de Babel ali. Agora, na cocriação, que é uma criação em união, aí você não faz mais escolhas, porque você sabe que tudo que está chegando para você é seu. Você não tem que escolher, você só tem que aceitar o que está chegando para você. Então, o livre-arbítrio, ele é desabilitado, isso na minha compreensão, a partir do momento que você faz a última escolha de se render à cocriação, à união. Não estou dizendo que ela é feita de um dia para o outro, ou assim, num dia que você vai ser iniciado e agora você vai fazer a sua escolha. Não é bem assim. Ela vai acontecendo progressivamente. Inclusive, o livro, ele nos conduz para esse momento. Tua fé naquilo que fizeste foi abalada agora, e reconheces que gostarias de depositar tua fé em outro lugar. Gostarias de fazer isso, mas tem dúvidas. E é nesse ponto que ficas confuso sobre a questão da disposição. Você fica assim, será que isso funciona mesmo? Eu prefiro ficar com as minhas criações esquisitas, mas que pelo menos, eu sobrevivo aqui, do que agora entrar num movimento novo, que não depende de eu ficar, de eu ser o criador isolado. Porque a mente egóica, ela cria baseado no medo. Ela quer se proteger. Ela cria grupismos, amores especiais. São todas essas criações. O julgamento é constante, né? Então, nós somos convidados a isso. E uma das coisas que ele fala também é o seguinte: não desanime. Porque a única coisa que pode fazer com que não dê certo esse final feliz que vai chegar é se você desistir. É se você parar e assim, não quero mais. Apesar do que você falar, não quero mais, você também só está adiando. Porque uma hora, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que se deparar com isso. Isso é inevitável. Nós somos todos condenados a voltar para casa. Não tem aqueles que vão ficar perdidos, aqueles que vão ficar indo para o inferno. Dentro da concepção de um curso de milagres, um curso de amor, não é possível isso. O plano de Deus, que é o plano desse retorno para a união, ele já deu certo. É só uma questão agora de tempo. É o que nos separa desse lugar, desse encontro, dessa yoga, dessa união, né? É só uma questão do tempo. E o curso de amor vem para justamente acelerar um pouco isso mais. E os milagres são justamente isso: colapsar o tempo, fazer com que o tempo não precise mais dele, para não ficar aquela coisa assim, vamos dizer, muito incubada, né? Confira aí agora a sua disposição para algo novo. Uma disposição para experimentar uma coisa que normalmente a mente vai falar assim: não, é muita areia para o meu caminhãozinho. Ou ela vai dizer assim: quando a esmola é demais, o santo desconfia. Eu prefiro ficar com o mais ou menos.
Porque a gente está acostumado na dualidade, a perdas e ganhos, a situações imprevisíveis, a fatalidades. A gente acha que a vida é assim. E de repente tem um outro mundo nos esperando. Inclusive, Jesus é claro, ele fala assim: um regido pelas leis dos homens, que é essa lei baseada na separação, e o outro regido pelas leis de Deus. Não quer dizer que leis de Deus são os 10 mandamentos, não. Leis de Deus quer dizer, é agora o amor em ação. O amor em ação, junto com você, em ação. E a partir do momento em que você topa essa parada, agora você vai aprender um novo aprendizado. Como ser um ser amoroso na fisicalidade. Mas primeiro você tem que aceitar quem você é. E a partir daí vai começar uma jornada infinita. Infinita, porque não tem fim para a criação. Não tem um fim para ela. Ela é sem fim, ainda bem. Senão nós iríamos chegar num fim e falar assim, e agora, o que nós vamos fazer? Acabou a brincadeira, acabou o jogo. Não, não é bem assim. Então, tá bom, Berge. Agora, assim, só para finalizar, alguém pode pensar assim, mas como que essa palavrinha, ela é fatal? Mas como eu consigo isso? Como eu consigo isso? Quem está perguntando isso é aquilo que o Rodrigo falou. É aquela mente que quer esconder justamente isso de você. O como seria processos, procedimentos, passo a passo. Não. O como é uma entrega. O como é uma desistência de fazer do jeito que até então você fez. O como é uma rendição. Deixe o amor funcionar em você. Ele vai começar a te mostrar como, através de inspiração. Por isso que Jesus fala: no tempo do aprendizado, você recorre a fontes externas. No tempo do novo aprendizado, quer dizer, no tempo da união, você agora recebe revelações. Agora, pode ficar tranquilo, revelações não tem nada a ver com anjos, com cornetas, com coisas celestiais, ver a aura das pessoas, nada disso. São pequenas inspirações, principalmente que vêm do seu coração, intuições, assim, uma coisa que te aquece o coração, e aí você vai começando a compreender que esse novo caminho é um caminho mais fácil, ele é mais doce, ele é mais redondo, ele não tromba com as coisas, ele é mais fluido. Então, desconfie muito se você estaria seguindo o seu coração, você está entrando no meio de um espinheiro, no meio de uma coisa assim muito sofrida, muito assim, muito cheio de turbulências. Põe assim um pouco o alerta, assim, será que eu realmente estou seguindo meu coração? Porque às vezes a gente pode se iludir com as emoções e achar que as emoções têm a ver com o coração, né? E a gente sabe que não é. Emoções é uma capa que fica por, vamos dizer, encobrindo o verdadeiro sentimento que vem do coração. Tá bom. É isso aí. Gratidão, Júlio. Sempre Valeu. muita sabedoria e bom humor, né? Valeu, obrigado. Legal. Então, vamos ver a Ana Maria. Então, boa noite a todos. Eu gostaria de falar sobre essa vibração que o meu coração sente e que, como o Júlio falou, nós precisamos estar compreendendo como é isso. E eu chamo isso de bem-estar. Na medida em que eu sinto bem-estar, eu fico completamente entregue ao que está acontecendo. Eu consigo escutar mais e mais a mim mesma e deixar que minha mente e meu coração possam estar em diálogo. E eu gostaria de ler para vocês também um parágrafo muito lindo desse capítulo, que é o parágrafo 17. E ele diz assim: pensem no bem-estar, viu, gente, para ouvir esse parágrafo. Esse é um pedido em que não precisas fazer nada, exceto permanecer fiel a ele. Não necessitas pensar nele, mas apenas deixá-lo ser. Não necessitas expressá-lo em palavras, pois as palavras não podem expressá-lo. Assim como tampouco podem ensinar-te
o que é o amor ou o que o amor simplesmente é. E essa é uma das melhores frases desse parágrafo para mim. Tu não necessitas concentrar-te sobre onde se encontra o amor, pois o amor te encontrará. Não necessitas concentrar-te em dar amor, pois não podes dar aquilo que ainda não conheces. E, quando o conhecer, não necessitarás dá-lo, pois se estenderá naturalmente de ti, na forma de milagres chamados amor. O amor é o único que preencherá teu vazio e aquilo que nunca te deixará vazio novamente, à medida que se estende de ti para teus irmãos e irmãs. O amor é o único que não te deixará insatisfeito. O amor é o único que substituirá o uso pela unidade. Então, eu compartilho com vocês a minha alegria de compreender que os milagres traziam, em um curso em milagres, esse nosso modo de olhar, esse modo de já ir sentindo que eu não sou vítima do mundo que eu vejo e que eu posso remover todos os obstáculos à presença do amor. E que na presença do amor, o que eu sinto é bem-estar. E isso nos dá um sentido completamente novo para a nossa vida. Saber que o amor nos encontrará a cada momento é receber realmente o que a vida nos traz. E uma das frases mais interessantes que eu vi em um curso de amor foi: o universo é benevolente. E eu posso dizer para vocês, tem sido muito para mim. Então, eu agradeço muito por essa oportunidade de ter encontrado um curso de amor para reconhecer o quanto as ilusões das necessidades se foram. E nós não precisamos fazer nada, apenas não interferir no que já está aqui em nós, que é nossa presença. Gratidão. Nossa, que maravilha que você leu esse parágrafo. E a gente estava justo antes dessa reunião pensando em ler esse parágrafo 17. É maravilhoso. É isso que você falou. Que leveza que nos traz descobrir que nós não precisamos buscar o amor. O amor nos encontrará, né? E, na verdade, nós somos o amor. A gente fica achando que ele virá de alguém, de algo fora de nós que vai finalmente nos proporcionar isso, de se sentir amado, sendo que nós já somos aquilo que buscamos. Apenas precisamos remover o obstáculo, os obstáculos que nos impedem momentaneamente de nos darmos conta disso, que amor é quem somos, não é nem algo que você faça. É por isso que fala assim, o dia que você descobrir esse amor dentro de você, vai ser igual o Júlio, você falou, vem quente que eu estou fervendo, ele transborda dentro de você, não tem como você pensar, eu vou dar amor a alguém. Ele vai estar sendo dado automática e naturalmente o tempo todo. Não é algo que você precisa nem pensar, né? Acho que o Júlio até quer falar algo aqui, não é, Júlio? Me ocorreu uma imagem aqui agora daquele filme Avatar. Para aquelas pessoas voarem naquele animal voador, eles têm que ligar o rabo um no outro, né? Eu tenho que me unir o meu rabinho com o rabo do animal. Essa conexão faz com que o voo seja perfeito, que o voo seja invulnerável, que o voo seja assim milagroso. Ai de qualquer um deles se quiser voar sozinho, mesmo montado no bicho, sem a conexão. Gente, essa é a diferença da vida. Viver separado ou conectado. Essa é toda a lei. Como Jesus mesmo falaram assim, eu vou resumir a lei. Quando ele falou para os discípulos, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Tá bom.
O resumo de um curso de amor é esse. Tem dois modos de viver: separado e conectado. Na conexão, impera as leis de Deus. Na separação, as leis dos homens. São dois sistemas. E um não interfere no outro. E não dá para acender uma vela para um e para o outro, como diz para Deus e para o diabo, que eles usam essa expressão, né? Não dá para servir aos dois senhores ao mesmo tempo, que é o que a gente tem tentado fazer um pouquinho daqui, dali, dali, daqui. A gente, inclusive, cria um Deus para poder dizer que a gente está conectado a ele, para ele ser uma espécie assim de pronto-socorro, para ele ser uma espécie assim de me socorrer na hora que eu não estou dando conta, que a hora que eu estou dando conta, você pode ficar aí descansando, Deus. Tá bom, não vou te ocupar muito, não. Mas agora que o bicho pegou aqui, por favor, vem agora. Esse é o que a gente conhece. E desse mato não sai cachorro, não sai bicho. É uma coisa assim, sofrida demais. Já vem amassando esse barro há muito tempo. Por isso que Jesus fala no curso de amor. Gente, é novo. A coisa é nova, é diferente de tudo que você já viveu. E prepare-se para o maravilhoso. Prepare-se para a abundância. Prepare-se para uma vida onde você passa como se fosse assim, sem saber que está passando ao lado de abismos, de ameaça, e você nem se dá conta disso, porque você tem uma nova ligação. E com isso você é ousado, ousado no bom sentido, não é assim, você põe à prova o Senhor teu Deus, não é isso. Não é ficar assim, agora eu sou todo poderoso, igual Jim Carrey naquele filme, né? Agora eu tenho. Nada disso, nada disso. Porque todo poder que vem de Deus não é para você usar, é para você servir. É para você dar, doar. Não é usar a seu favor, porque só existe poder em você quando você já não é você. Fora disso, não tem poder em você. Só isso. Ó, vamos ligar o rabinho, hein? É. Ok, ótimo, Júlio. Gratidão, Ana Maria. Ótima partilha. Bom, hoje nós vamos ouvir agora, então, o Gustavo. Então, boa noite. Vamos lá, esse capítulo, eu acho que Jesus nele quis ser, não vou dizer teórico, mas a gente não encontra muito elemento assim de, né, falando de praticidade, né? Ele fala sobre livre-arbítrio, sobre disposição, e ele tece considerações a respeito das nossas escolhas, né? Na verdade, tem um parágrafo lá assim que ele fala assim, em termos práticos. Assim. Ele começa falando que logo no primeiro parágrafo ele fala assim que os exercícios que foram feitos para um curso de amor são poucos e foi feito propositadamente assim, né? São exercícios que nós encontramos ao longo do livro, na leitura, né? Não existe uma lista de instruções ou de lições como tem, por exemplo, no livro do Um Curso em Milagres, né? A gente vai lendo e ao longo do livro a gente vai sugerindo, ele vai sugerindo que a gente faça certas práticas, que a gente se coloque em algumas situações, faça uma meditação, feche os olhos, ele sugere práticas para a gente e assim por diante, né? E ele diz assim que todos os exercícios que estão contidos em Um Curso de Amor, eles são feitos para poder proporcionar a substituição das ideias de separação pelas ideias de unicidade, de unidade, né? Porque ele sabe que a maioria de nós, né, viemos de um condicionamento forte com base nas ideias da separação. Então, ao longo do livro, ele vai desconstruindo crenças velhas, crenças nossas, né, que nós temos e que nos prendem nessa consciência da separação, e no lugar delas, ele coloca outras crenças que ele pede para que nós incorporemos, né? Interiorizemos, para que a gente possa ter esse desaprendizado do velho, o desaprendizado da separação, e no lugar do desaprendizado da separação, nós podemos aprender o amor.
Só que existe um detalhe nesse aprendizado do amor, que já foi falado aqui pelo Rodrigo e pelo Júlio também, que o amor, ele não é um aprendizado como outro qualquer, né? Aqui no curso, ele diz que o amor, ele é um aprendizado que não é deste mundo, e que justamente por ele ter essa característica de aprendizado, né, ele não pode ser aprendido da mesma maneira que a gente aprende as outras coisas, como a gente aprende uma disciplina, como a gente aprende uma profissão ou um conhecimento, né? A mente não consegue aprender o amor da maneira como ela consegue aprender as outras coisas. Então, o curso diz assim que o aprendizado do amor é um aprendizado para o coração, não para a mente. E assim a gente vai tendo disposição para poder renunciar ao domínio que as ilusões têm sobre nós, né? E aí acontece mais uma inversão do pensamento, onde a ideia de livre-arbítrio ela se torna uma prisão devido ao uso que o ego faz do livre-arbítrio. Ele usa o livre-arbítrio para poder assegurar a sua vida separada na ilusão. E se a gente fica apegado ao livre-arbítrio, achando que nós podemos fazer conforme a nossa própria vontade, valorizando, né, essa individualidade, que é o mesmo que valorizar a separação, a gente fica preso na separação. Então, a disposição, ela vem também para poder nos ajudar a nos desapegarmos dessa ideia. Quando o curso ele fala sobre a disposição, é a nossa disposição que nós temos para poder abrir mão dessa ideia de que eu sou separado e eu posso viver, e eu até quero viver como se eu fosse separado, como se eu fosse a causa de mim mesmo, como se eu tivesse a minha própria vontade e eu fosse viver a minha própria vontade, né? O ego ele defende essa ideia, porque ao defender essa ideia, ele perpetua o ser da separação. Então, eu acho que a essência desse capítulo, ele trata desses pontos, né? Muito bom, Gustavo. Eu gostei muito que você está salientando aí que, na verdade, a nossa vontade, né, ela não é separada da vontade de Deus. A vontade, a nossa verdadeira vontade, né, não é a vontade de um serzinho separado aí que a gente inventou na cabeça, mas a vontade do nosso ser, de quem realmente somos, é a mesma vontade de Deus, sempre foi. A gente lembra daquela lição 101, né, no curso em Milagres, que falava: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. E quem não quer isso? Que essa não é a nossa vontade? Assim, eu gostei muito desse capítulo, de reler nesse capítulo, porque agora ficou claro para mim essa questão do livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio, eu já tinha lido isso várias vezes, mas não tinha, assim, parece que chegou o momento que a ficha cai, né? Então, o livre-arbítrio ele só faz sentido mesmo para o ser separado, né? O ser separado se agarra a isso como se fosse um poder que ele tem para discordar, para fazer diferente da vontade, algo diferente da vontade de Deus. Por quê? Porque ele se sente, ele acha que Deus não o ama. O ser separado pensa assim, por quê? Porque ele está fadado a um destino, que é um destino que ele tem medo, que é a morte, né? Então, esse medo faz com que ele tente evitar ou tente retardar esse momento. Ele acha que Deus não o ama porque Deus só vai dar a ele, né, ao ser separado. Ele espera isso, né, em algumas tradições aí. Só vai dar a ele a imortalidade se ele for obediente a Deus, fizer aquilo que Deus manda, né? Se ele seguir os mandamentos de Deus, aí ele terá, talvez, dependendo da vontade de Deus, a vida eterna, né? Então, é isso. Ele se atém a esse livre-arbítrio como se fosse um poder. Só que ele parte de uma crença equivocada, a crença de que ele está separado do todo. Eu gostei muito da fala do Rodrigo também, que falou sobre
que a mente nos impede de descobrir a verdade, né? A mente é aquela que coloca a cenoura lá na frente do burrinho, né? E o burrinho está sempre, então, está sempre seguindo aquela cenoura, mas a cenoura está equidistante. Ele nunca vai conseguir abocanhar a cenoura. Então, a mente nunca vai conseguir descobrir o que realmente nós somos, né? Ou o que realmente eu sou, né? O que realmente o ser verdadeiro é, o ser real é. Quando, por meio de relacionamentos, né? Por meio de união, nós conseguimos descobrir quem somos, o ser consegue descobrir que é único, né? Já não faz mais sentido o livre-arbítrio. Aí o Júlio falou muito bem quando disse: quando a verdade entra em ação, o livre-arbítrio é desabilitado. Ele falou assim, né? Mas talvez possamos dizer assim, em vez de desabilitado, possamos dizer assim: o livre-arbítrio vai estar sincronizado com a vontade do todo, ou a vontade de Deus, porque é a mesma vontade, né? Então, em união, quando nós descobrimos a verdade que somos um, o livre-arbítrio é sempre sincronizado com a vontade de Deus, né? É isso aí que eu achei assim importante, muito importante neste capítulo, né? E que foi graças às nossas conversas aqui que permitiram que a ficha caísse aqui para. Alguém mais quer compartilhar? É uma coisa curiosa essa questão do livre-arbítrio para mim. Eu venho pensando, refletindo e constatando muita coisa. A minha vida, depois do curso, ela passou a ter um significado que não tinha antes. E essa expressão do livre-arbítrio, ela não existe para o ser separado, porque ela é uma manifestação única. Eu não tenho ciência de que eu estou separado. Esse ser que nós intitulamos de ser separado é um ser que se move numa arena que ele identifica como sendo vida e que vai ter um fim. Para ele não existe o livre-arbítrio. Um dia ele está bem, um dia ele está mal, um dia ele vive. E essa expressão só veio a mim de fato quando eu aceitei o chamado, aceitei o convite do Cristo. Para um ateu sair da posição que estava para entrar na posição que é a de aceitar participar de algo que é completamente diferente e novo. A única explicação que eu tenho não é pela ação do livre-arbítrio, mas pela ação da aceitação. Aceitei a escutar. Assim é o Alexandre de hoje, falando do Alexandre de 10 anos atrás. E olhar para esse ser lá de trás é olhar para alguém que já morreu. Ele não existe mais. E falar do Alexandre de hoje é falar de um ser renascido. O livre-arbítrio, para mim, então, hoje, ele tem um outro significado. Te agradeço bastante, amado Rodrigo, por me trazer essa inspiração de que hoje eu tenho alguns instantes das minhas expressões amorosas com Deus e também tenho alguns momentos das minhas experiências menos amorosas humanas. E nessa, vamos dizer, dicotomia minha de ser algo e expressar algo, é que eu me vejo e me revelo a todo instante quando eu estou em diálogo ou mesmo aceito escutar o que o Cristo fala comigo. E eu vivo tendo essas expressões amorosas comigo mesmo em relacionamento com Cristo. Então, estar em disponibilidade para eu escutar o que ele fala, estar em disponibilidade para os momentos que eu estou vivendo a minha vida humana, a minha expressão humana, onde eu vou ter momentos em que a gratidão que eu tenho em concurso de amor aceita viver os seus sentimentos. E o ano passado eu tive essa aceitação
de viver um dos momentos mais agudos da minha vida, a constatação da minha morte pelo que já foi. E hoje eu vejo que a minha aceitação de ser um ser renascido é para algo que ele é amoroso ao extremo, mas que ao mesmo tempo ele é humano. Isso é o livre-arbítrio. Vai ter momentos em que eu sou algo e vão ter momentos que eu sou outro algo. Esse é o padrão do texto que eu e o Rocinho trabalhamos hoje. É o padrão do universo. Tem momentos que vai e tem momentos que vem. A beleza deste padrão, constatar esse padrão, é aceitar viver o renascimento. Se isso é o livre-arbítrio, bem-vindo. Assim eu estou vivendo. Isso aí, Rachid, ó, Alexandre, gratidão aí por compartilhar. O Alexandre está muito inspirado, ele está comentando que ele está muito inspirado por um texto que nós compartilhamos com ele, com o Rossini também, que é uma conversa pessoal que a Mari Peron teve com Jesus, né? Ele fez referência a esse texto, né? Que é um texto que fala, assim, do luto, né? Luto por perda de uma pessoa amada ou desses ciclos que existem na vida. E é natural que a vida, ela é feita de ciclos, né? São ondas, né? A linha, a vida não é uma linha reta subindo, assim, né? Como um gráfico de rendimento, de lucro de uma empresa, é algo que o natural, tudo é cíclico, né? E nesse aspecto cíclico precisa ser compreendido, porque o ser humano, da forma, do tempo, vai experimentar esses ciclos. Ao mesmo tempo que tem algo eterno dentro de nós que está fora do ciclo e que acolhe a isso que está experimentando os ciclos do tempo dentro da eternidade. É uma coisa maravilhosa mesmo, essa correlação entre o ser que realmente somos, o Cristo interno, essa união plena com Deus, felicidade que não apaga, ao mesmo tempo o ser da forma experienciando uma variabilidade aí de experiências humanas, mas ao tempo todo ancorado por essa eternidade que sustenta a esse ser da forma nas suas experiências cíclicas, físicas. É algo que a gente vai expandir mais em outros capítulos, mas é legal te ouvir, Alexandre. E o Rossini, quer adicionar algo, Rossini? Isso é tão maravilhoso que às vezes eu falo assim, não vou falar nada disso não, porque não está no assunto aqui. Mas aí o assunto caiu aqui, mas eu vou ser rápido também, que a Fátima quer falar. Mas o luto, todos nós caminhantes, a todo momento, nós nos defrontamos com os nossos lutos. A todos os momentos, nós estamos morrendo por uma coisa e nascendo para uma outra coisa. Tá bom? Nada é estático, tudo é dinâmico. Tudo é dinâmico. Existe uma tríade da criação chamada movimento, existência e expressão. Tudo move a toda hora, tá? Isso faz parte da nossa existência, tá? Então, quando a gente quer que tudo seja muito, eu estou controlando tudo, tá tudo beleza, não tem nada vai me afetar, esquece, você está morto. Está parado, a rigidez cadavérica, o rigor mortis, nós nunca somos isso, nós somos eternos. Então, é aceitar o luto, porque quando a gente aceita o luto, nós estamos num processo, no fluir da vida. A vida é isso, tá? A vida tem um fluxo, tá bom? Ok, desculpa aí, Fátima, desculpa bem, é porque peguei um gancho, senão depois eu ia ter que voltar, tá bom? Não tem problema, eu posso falar uma outra vez, o tempo nosso já acabou, Não, não tem por problema não. favor. Não, eu fiquei muito com a imagem de Jesus, porque, como você falou, assim, nós passamos por vários lutos, por vários ciclos, e é necessário mesmo, né, que a gente vá passando por isso, né? E fiquei pensando, durante a gente estava na nossa fala, né, que Jesus também, ele viveu durante um tempo, e um tempo ele acordou ali para alguma coisa, depois do batismo, e aí ele se retirou.
se retirou desse mundo. Ele voltou um outro, né? Quando ele saiu lá do deserto, né? E sempre me impressionou aquela coisa dele passar pelos anjos, que não eram discípulos, né? E falar, larga tudo e vem comigo. Eu falei, gente, como é que é isso? Aí as pessoas não estavam disponíveis, as pessoas estavam trabalhando. Um estava lá cobrando imposto, o outro era pescador, o outro era sei lá o quê, né? E as pessoas não perguntavam, mas a gente vai fazer o quê? Vai ser como? A gente vai ganhar o quê? Né? Ninguém perguntou, né? As pessoas desceram lá, largaram a rede e seguiram, né, Jesus, né? Então isso sempre me impressionou muito, muito, muito. Como é que é isso, você largar tudo para seguir Jesus, né? E aí eu acho que eu fiquei pensando muito nisso agora, né? De certa forma, Jesus diz, né? Não sou eu, né? Eu estou fazendo por ele, pelo meu pai, né? Mas eu acho que ele usou um pouco do livre-arbítrio dele quando ele viu que não ia dar para ele fazer essa missão sozinho. Ele precisava de relacionamentos, ele precisava chamar esses discípulos dele para ajudar, para ter uma troca, para ter ali um, uma força também que ele precisava, porque ele era humano, né? Ele era humano. Ele não era ainda o Cristo, ele ainda precisava muito dessa força, né? Então, eu acho que me veio muito isso agora, né? Que ele também precisou fazer uma rede, assim como tinha lá os pescadores com as suas redes pescando peixe, né? Ele precisou fazer uma rede ali, ele precisou de ter um relacionamento com esses homens, né? E depois apareceu Madalena, apareceram outras mulheres, as mulheres, né? Mas ele precisou, não dá, acho que ele percebeu que sozinho ele não ia dar conta. E eu acho isso muito bonito, né? Então, seria isso que eu teria para compartilhar o que é que veio aí de toda a nossa reflexão. Maravilhoso, Fátima. E é muito importante ressaltar essa importância da união, o relacionamento, dos diálogos que a gente faz. Nós nos apoiamos uns aos outros. Eu e a Budi, nós somos muito ajudados. Gratidão a todos vocês, porque esses encontros são preciosos. Eles recarregam a nossa bateria, como se diz, né? Eles nos voltam desse ânimo. A gente precisa ter essa disposição, e essa disposição, essa vontade, né, que você estava falando, ela tende, às vezes, a começar, você fica animado quando você lê um livro, mas se você não mantém isso vivo, através dessa união e relacionamento, ela vai apagando. Você põe um livro aí na prateleira e não participa de nada. E vai você sozinho, aí vai viver o curso de amor na sua vida. Vamos ver o que vai dar. Entende? Olha, também vou falar algo que parece até fora do contexto, mas se vocês já ouviram falar desse negócio chamado de alcoólicos anônimos, alcoólatras anônimos, alguma coisa assim, o AA, isso é um movimento crístico. Pode até não parecer, mas isso foi com base numa experiência de um encontro com Cristo que um americano chamado Bill W. teve em 1935 nos Estados Unidos. Um alcoólatra perdidão mesmo, sabe? O alcoolismo daquele grau que a pessoa tem que ser colocada numa camisa de força no hospital, porque ela não consegue parar mais de beber. E aquilo que até então, até 1935, era considerado impossível, era considerado uma doença. Quando a pessoa era alcoólatra, a pessoa era internada num hospital, colocada numa camisa de força, porque considerava-se que isso não tem cura. Hoje a gente sabe que tem. A gente sabe que tem. E a cura é diálogo. A cura são grupos de pessoas que se apoiam mutuamente. Eu nunca passei por isso, eu não sei. Eu já vi pessoas, né? Eu conheço pessoas no curso de amor nos Estados Unidos, grandes amigos nossos que foram alcoólatras no passado e saíram graças a esse AA. Então, eu não tenho experiência direta, mas eu sei que a coisa funciona muito com essa base na partilha. E você ser vulnerável, você admitir esse luto de falar, meu Deus, eu preciso morrer aqui, né? E eu estou disposto a morrer para nascer de novo. E essas partilhas, esses encontros do AA fazem um milagre, do incrível que a medicina até não consegue, que é fazer uma pessoa alcoólatra inveterada deixar o alcoolismo. E funciona.
Eu Então, tenho um exemplo disso. Meu pai foi alcoólatra uma boa Pois é. época, de precisar realmente ser internado. Ele estava muito violento, foi uma fase muito difícil da vida dele. E aí ele conseguiu sair, né, dessa fase, e eu fui com ele numa reunião dessa. Ele foi a uma única reunião. Aquilo para ele foi uma lição de vida tão grande, mas ele tinha tanta vergonha, porque aí ele caiu em si, né, de ver, né, tudo que ele estava causando a ele e a nossa família. E no dia que ele precisou ser internado, eu vi isso, estava chegando no trabalho, eu era bem novinho, então comecei a trabalhar bem cedo, e eu vi a ambulância. Eu falei assim, tá indo para casa do meu pai. Eu não sabia que minha mãe tinha dado parte dele. E aí eu cheguei, ele era um homem muito forte. E aí eu cheguei e estavam tentando dar um sossega-leão nele, uma coisa assim, né? Ele era muito forte, precisava de 4 homens para segurar ele. E aí até que conseguiram dar lá uma injeção nele, né? Aí ele olhou para mim, eu parado, olhando para ele, muito assustado. E ele falou assim, ela é a estrela da minha vida. E aí, com isso, eu fui nessa reunião, minha mãe não acompanhava, né? E eu fui nessa reunião e foi para ele, foi uma única reunião. E foi, assim, de um efeito, assim, milagroso para ele. E aí, a rua com que ele passava, ele era mestre de obra, então a rua que ele parava sempre para beber, ele mudou de caminho. Ele nunca mais quis passar naquela rua para não ter a tentação de novo, né? Então, realmente, famílias que passam por esse problema de ter um alcoólico, né? Realmente é uma marca muito profunda na vida da gente. Mas milagres acontecem, né? E esse foi um milagre aí que eu tive com meu pai. Rodrigo, existe também existe também os narcóticos anônimos. Há uns anos atrás, eu fui convidado para fazer uma palestra dentro de um centro de adictos, que são dependentes químicos. E à época eu já estava no curso em Milagres e apresentei para eles uma outra ideia do que vem a ser essa dependência química, não sob a ótica da culpa, mas sob a ótica da libertação através do Espírito Santo à época e do amor. Foi uma reunião para mais de 180 pessoas. Antes de mim, falou um pastor. Toda a tese dele, toda a expressão dele foi sobre a culpa, sempre marcando a culpa. E a minha fala foi sobre a própria expressão da vontade através do amor e do Espírito Santo. assim, nossa, muita gratidão aí, Fátima, você falar a história do seu pai e Alexandre também por acrescentar, né? Inclusive tem Narcóticos Anônimos. Pois claro que a gente vai comparar, mas o que nós fazemos na comunidade, digamos assim, do curso de amor, né? É algo similar. A gente se apoia, a gente se escuta, a gente vê uns aos outros. A gente admite, reconhece que nós temos vulnerabilidades, nós temos também dificuldades de sustentar esse amor no dia a dia, mas juntos isso se torna possível. Não separado, não sozinho, não eu vou fazer, mas together, no weekend, né? Juntos podemos. Então vamos junto, pessoal, e gratidão por terem escolhido estar presente aqui nessa reunião dessa noite. E nos vemos aí daqui a 2 semanas, então.